Muito bem, vamos para a nossa lição de número 9 da revista CPAD, com o título O Mistério da Unidade Revelado. E nós vamos ver que esse mistério revelado é a própria igreja. Através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele veio transformar todos os povos, todas as raças, em um único povo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós costumamos sempre dizer que em Cristo não há acepção de pessoas. Texto áureo se encontra em Efésios capítulo 3, verso 5, onde diz: o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 3, verso 1 ao 13, e a primeira parte da nossa lição, o título: O mistério oculto no Antigo Testamento. O conceito bíblico de mistério, do grego mysterion, a palavra significa segredo ou doutrina secreta. Então nós vamos ver aqui bem detalhadamente o que isso significa, porque senão nos dá a impressão que era alguma coisa assim ligada ao ocultismo. Não é nada disso, viu? É apenas Deus se revelando sempre ao homem, é apenas Deus se aproximando mais do homem, e Jesus Cristo veio e estabeleceu a igreja como o único povo sobre a face da terra. Na primeira parte, que é o mistério oculto no Antigo Testamento, no item 1, nós já falamos que o conceito bíblico de mistério e o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, aqui no texto áureo nosso, está dizendo assim, né? O qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens como agora. Quer dizer, foi manifesto, não como agora está sendo revelado, está sendo mais claro para nós, tá certo? Então, os santos profetas que profetizaram, eles tinham então essa ideia. Nós vamos ver aqui no decorrer, aqui, ó, no próximo item aqui, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram também menção delas. Então é por isso que nós estamos dizendo, no sentido aqui do versículo, está falando dessa forma aqui, ó, o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens como agora. Então agora está mais claro, está muito mais nítido, através do nascimento, da morte de Jesus Cristo. Então ficou mais a maneira que Deus, lá na antiguidade, já fez esse projeto. Qual o projeto? De se revelar ao homem, de salvar o homem, de resgatar o homem. Então é muito claro a salvação que Deus tem para nós. É muito claro o projeto de Deus. Então quando fala que o mistério oculto, significa que lá na antiguidade os profetas estavam profetizando, e a Bíblia diz que eles morreram em esperança. Então, eles falavam daquilo que o Senhor já tinha pré-estabelecido e que viria. O próprio Isaías é chamado de profeta messiânico, ou quanto Isaías profetizou sobre o Messias. E no Messias, no Senhor Jesus Cristo, todos os povos agora se unem em um só povo, que é chamado a igreja, viu? Está escrito aqui no item aqui 3, ó, que as barreiras, olha só, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Então, os próprios profetas, você vê lá em Gênesis, está escrito, né? Deus falou para Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Também Isaías profetizou, Malaquias também está escrito. Então, os profetas já tinham essa ideia de que Deus não veio somente para os judeus, mas Deus veio para salvar toda a humanidade. Então o projeto de Deus sempre foi para toda a humanidade. Usou o povo de Israel no Antigo Testamento? Sim, e hoje usa a igreja, viu? Na parte 2 da lição, o mistério revelado no Novo Testamento. No item 1, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Significa dizer que
A chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiados pela revelação de Jesus Cristo. Então Deus chamou Paulo e revelou isso a Paulo. Então Paulo passou a entender. Paulo era judeu, Paulo era israelita, né? E Paulo era fariseu. Então Paulo passou a entender. O Espírito Santo começou a movimentar o coração de Paulo. E já um grande apóstolo ali do Senhor Jesus Cristo, assim que a obra de Deus começa, a igreja nasce ali no dia de Pentecostes, pouco tempo depois, o Espírito Santo leva Pedro à casa do centurião Cornélio, Atos dos Apóstolos capítulo 10. E depois o próprio Pedro faz o quê? Ele faz uma defesa sobre isso lá em Atos dos Apóstolos capítulo 15, onde foi o primeiro concílio da igreja. Pedro então faz uma defesa. Pedro diz, eu fui levado aos gentios. Então, para nós que não somos israelitas, né, e que cremos no Senhor Jesus Cristo, parece que soa até engraçado, mas é dessa forma. Então Pedro foi se justificar, olha, eu fui a um gentio, eu preguei esse gentio, aí ele disse assim, ó, e vou dizer mais, naquele entusiasmo, né? Eles ainda foram batizados com o Espírito Santo. Então a obra de Deus é para todos os povos, tribos, raças e nações. Aleluia por isso, né? Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Qual é esse mistério? É a igreja. Então, Jesus Cristo vem, morre na cruz do Calvário e estabelece agora, de uma vez por todas, dizendo que o povo de Deus ele é um só. Então, a igreja, ela abrange todos os povos. Então, todos os povos que queiram e que abrem o seu coração, que passam a crer no Senhor Jesus Cristo, todos os povos, não interessa o povo, não interessa a raça, não interessa de qual continente, creu no Senhor Jesus Cristo, faz parte de um povo só, que é a igreja. Então, o mistério de Deus é a igreja. Cristo como cabeça dessa igreja e a igreja como o corpo de Cristo. No item 2, aqui na parte 2, item 2, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, viu? Por isso diz assim na palavra do Senhor, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, lá no capítulo 3 e o verso 10. Então diz assim, ó, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então olha como que a igreja é esse projeto especial do nosso Deus. E você é a igreja de Cristo. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é a igreja de Cristo. E o povo reunido é a igreja de Cristo. Então a igreja de Cristo ela é falada como um corpo, sendo a cabeça do Senhor Jesus Cristo, e também é falado como um edifício, onde cada crente é uma pedrinha desse edifício. Olha que coisa maravilhosa, viu? Na parte 2, no item 3, a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo. Como que você poderia unir um só povo, né? É difícil, mas no Antigo Testamento, Israel, eu sou o povo de Deus, os demais são gentios. Então já tinha uma barreira, tinha uma parede de separação. E Deus, com a sua inteligência e a sua grande sabedoria, né? Ele planejou lá na eternidade que o Senhor Jesus Cristo salvaria toda a humanidade e ainda faria da humanidade um só povo. Em qualquer parte do continente, creu no Senhor Jesus Cristo, é o povo de Deus, é a família de Deus. Parte 3 da nossa revista. O mistério pré-estabelecido por Deus. No item 1, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Então, nosso Deus, ele realmente não é só dono do ouro e da prata, mas ele tem riquezas insondáveis, aquilo que ele vai revelando, aquilo que vai nos moldando, nos levantando. No item 2 aqui diz, o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Está aqui na nossa leitura bíblica em classe. Está relatado aqui no capítulo 3 e o verso 9. Tá? Leitura bíblica em classe é Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao 13. Então vamos ver o verso 9 aqui. Ó. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério
que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então, esse mistério esteve oculto em Deus, e Deus vem se revelando. Você olha que desde Gênesis, onde o homem peca e se distancia de Deus, Deus vem o quê? A cada aliança, a cada concerto com os homens, Deus vem se revelando, Deus vem se aproximando do homem, até que o próprio Cristo desce da sua glória e nasce no ventre da jovem Maria, né? E um grande evangelista nosso contemporâneo, ele escreve o seguinte, ele diz assim, ó, o grande evento não é o homem subir lá no céu e pôr o pé na lua. O grande evento é o próprio Deus descer dos céus e pisar aqui na terra. Não só pisar, né? Jesus pisou, andou, caminhou, morreu por nós e ressuscitou o terceiro dia. Graças a Deus. No item 3 aqui, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Então, o plano divino, a Bíblia é bem clara em dizer, Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus planejou a morte de Jesus porque o Adão pecou. Não, Deus já sabe de todas as coisas previamente. Deus nunca é pego de surpresa. Todos os eventos mundiais, todos os eventos, todos os fenômenos grandiosos que existem, Deus está no controle de tudo, viu? Crê no Senhor Jesus Cristo para que você seja então abençoado e o teu coração fique em paz. Vamos para as nossas perguntas. Pergunta número 1. Qual o significado da palavra mistério? Do grego mysterium, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Pergunta 2. O que indica a expressão como, naquele versículo que nós lemos, né? A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora ou foi desvendado pelo Espírito. Então, os profetas que profetizaram, eles tinham sim essa ideia, mas não todos os israelitas tinham essa ideia. Agora, hoje, isso é claro a todos. Até quando Jesus iniciou a igreja em Pentecostes, nem todos os apóstolos tinham essa ideia. Por isso que Pedro fez a sua defesa. Pedro falou, olha, eu fui na casa do gentio, eu preguei para um gentio, e olha só, o gentio foi batizado com o Espírito Santo. Então, se ele receber o Espírito Santo, então significa que o nosso Deus também salva os gentios. E Pedro então foi usado ali para dar esse pontapé inicial, né? Para que eles compreendessem que a salvação é para todos, que em Cristo todos são um só povo, viu? Pergunta 3. O que Paulo destaca na abertura do capítulo 3 de Efésios? Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação, como lhe foi este mistério manifesto pela revelação. Então, esse mistério de que a igreja, né, é o projeto de Deus desde a eternidade, que todos os povos são um em Cristo. Esse mistério revelado a Paulo deixa bem claro, não foi as faculdades humanas, não foi o intelecto humano, mas o Espírito de Deus que revelou. Pergunta 4, o que é o mistério revelado? Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, é você é a igreja de Cristo, você é especial. Pergunta 5, por quem o mistério agora deve ser anunciado? Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinos pré-estabelecidos desde a eternidade. Deixe Deus usar a tua vida, seja um canal de bênção, porque você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e até a próxima aula.